Irmãos, nós estamos no ano da Copa do Mundo e o principal jogador da seleção brasileira está se recuperando, de uma cirurgia. E quando eu estava meditando no texto que nós vamos expor, eu me lembrei dessa analogia que eu penso que cabe muito bem para o que nós vamos trabalhar aqui. E esperamos que o Neymar se recupere e a nossa seleção possa jogar bem. Mas todo time de futebol, existem jogadores, cada jogador tem uma posição específica. Existem os atacantes, existem aqueles que atuam no meio de campo para conduzir e repassar a bola. Também existem aqueles que trabalham na retaguarda, na zaga, como também o goleiro é muito importante. E cada um tem uma função, cada jogador está numa posição. Eles devem se unir para fazer o melhor para que o time possa vencer a partida. E eu encontro algo muito semelhante no texto que nós vamos ler, porque assim como um time de futebol, Deus ele tem um plano muito maior, que é um plano que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Nós lemos aqui Efésios capítulo 1, e Ele estabeleceu um eterno propósito para com a sua igreja, e nesse propósito está também que essa igreja é um corpo composto por muitos membros, e cada um também tem a sua função. E o propósito de Deus é que a igreja, que faz parte desse eterno propósito de Deus, ela seja unida e trabalhe junta para que possa glorificar a Jesus, que a estabeleceu. E por isso, eu quero convidar os amados irmãos a abrirem a Bíblia, Efésios capítulo 4, que vai tratar desse assunto, porque Deus deseja que nos esforcemos para viver em unidade. É uma unidade, não é uma uniformidade. Mas por que Deus estabeleceu? Quais as razões pelas quais Deus deseja que a sua igreja viva em unidade, se esforce para promover essa unidade? A gente pode fazer uma leitura alternada. Eu gostaria de ler junto com os homens os versículos ímpares e as irmãs lerão os versículos pares. Então, Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Se você percebeu algum visitante, alguém que não tem a Bíblia, se aproxime para que todos nós possamos ler a palavra do Senhor. Homens, vamos ler juntos o versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Mulheres, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós lemos a Tua palavra, santa, viva, eficaz, e queremos ouvir a Tua voz por intermédio da Tua palavra, Senhor. É a nossa oração humilde, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, porque Deus deseja que nos esforcemos para viver em unidade. Paulo, quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso
Verdades profundas se encontram nessa epístola, mas ele estava numa situação difícil, uma prisão domiciliar em Roma, e Efésios é conhecida como uma das epístolas de prisão que ele escreveu enquanto estava preso. Ele escreveu também Colossenses, Filipenses, Filemon. E ele escreveu, é uma crença geral entre os estudiosos, que essa carta era uma carta circular na Ásia Menor e também circulava na igreja em Éfeso. E o tema central que Paulo coloca, e ele destaca aqui em Efésios, é o eterno propósito de Deus para a sua igreja. Então ele vai trabalhar nos 3 primeiros capítulos o eterno propósito de Deus antes da fundação do mundo, que esse eterno propósito dele antes da fundação do mundo contemplava salvar não só judeus, mas também gentios. Ele rompeu toda parede de separação. E a partir aqui do capítulo 4, ele vai destacar as implicações dessa doutrina, as implicações desse eterno propósito de Deus para com a sua igreja. E ele vai dizer nesse trecho, nessa perícope que nós lemos, que esse eterno propósito de Deus contempla e tem aplicações práticas na união dos crentes em Cristo Jesus. Aqueles que foram chamados, aqueles que foram salvos pela graça de Deus, o eterno propósito de Deus é que esses crentes, essas pessoas transformadas pela graça e misericórdia do Senhor, vivam em união. E eu destaco e eu enxergo aqui nesses 6 versículos que nós lemos, 3 verdades, 3 razões pelas quais a igreja deve lutar, deve promover essa unidade. Então a primeira verdade encontra-se no versículo 1. Os crentes devem manter essa unidade porque obtiveram a mesma grande salvação. Olha o que diz no versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo, ele inicia dizendo, eu rogo a vocês na condição de prisioneiro. Paulo, ele implora, ele roga aqueles crentes e diz, eu estou preso. Possivelmente era o imperador romano Nero, e ele estava preso, sofrendo por causa do Senhor Jesus, lembrando para aqueles irmãos, eu estou sofrendo, mas na jornada cristã, a jornada cristã também tem essas dificuldades, ao contrário do que muitos têm falado por aí. Pare de sofrer, venha para Jesus que você não vai ter nenhuma dificuldade. Ele não, ele diz, Deus me salvou antes da fundação do mundo, mas eu quero dizer que temporariamente, nesse momento, eu sou prisioneiro. Mas mesmo preso, Paulo se preocupava com a união dos crentes e o Espírito Santo o moveu a escrever e a lembrar e a indicar para a igreja que ela precisava viver em união. Às vezes nós focamos bastante nos nossos problemas, nas nossas lutas e nas nossas dificuldades que o próprio Jesus disse que nós viveríamos. Ele falou para os seus discípulos que eles teriam dificuldades, eles teriam problemas, mas Jesus disse, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse, eu sou prisioneiro, mas ele não se lamentou. Ele, movido pelo Espírito Santo, ele se preocupou com a igreja e falou para a igreja a necessidade dela. Mas ele prossegue dizendo, mesmo sendo prisioneiro, eu quero lembrar que vocês devem andar de modo digno da vocação a que fostes chamados. Essa expressão vocação, chamado na teologia paulina, é o chamado eficaz.
É quando Deus, ele age na vida do pecador, tirando-o das trevas e transportando para a luz. Diferentemente do chamado geral, em que nós anunciamos o evangelho a toda criatura. Mas ele diz: irmãos, eu sou prisioneiro, eu estou preso, eu estou sofrendo por causa do evangelho, mas eu quero lembrá-los que vocês devem andar de modo digno, independente das circunstâncias. Quando Deus abriu os nossos olhos, quando Ele nos regenerou, quando Ele nos habilitou a nos convertermos dos nossos pecados e a exercermos fé unicamente em Cristo Jesus. Paulo, ele lembra: eu estou preso, estou sofrendo, mas eu quero lembrá-los de que vocês foram chamados, vocês foram resgatados, então andem de modo digno. Se você foi alcançado por essa graça, é um crente em Cristo Jesus, de forma similar, aconteceu conosco. Estávamos no lamaçal do pecado, perdidos, cegos, surdos, mas Ele teve misericórdia de nós, Ele abriu os nossos olhos, Ele perdoou os nossos pecados, e por isso só nos resta vivermos de maneira digna e agradável a Jesus. Isso me lembra muito o que o próprio apóstolo Paulo falou em Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, as muitas misericórdias. Ele já teve a misericórdia de nos tirar das trevas e de nos transportar para a luz, mas Ele continua tendo misericórdia na nossa jornada, no processo de santificação. E Paulo diz: eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vocês vivam, apresentem os vossos corpos, a vossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto mais do que racional no grego, mais do que lógico, que vocês se ofereçam pela grande misericórdia com que Deus teve para com vocês. E Paulo aqui em Efésios vai dizer: Deus chamou vocês, vocês foram vocacionados, então é óbvio que vocês devam andar de modo digno. Nós somos uma família de pessoas que foram salvas pela graça de Deus. Então andem de modo digno. Então, irmãos, primeira verdade, porque Deus deseja que nos esforcemos por viver em unidade, é porque os crentes obtiveram a mesma grande salvação. Todos nós aqui fomos alcançados, pecadores redimidos. Me lembro de Estênio Márcios, gosto muito desse cantor. E uma vez perguntaram para ele: como você se define? Ele disse: eu sou um pecador, mas um pecador que foi salvo pela graça de Deus. Então nós fomos chamados, nós fomos alcançados por essa grande misericórdia. E é por isso que nós devemos viver em unidade, algo que ele vai desenvolver nos demais versículos. Segunda verdade que eu destaco aqui para os irmãos, que Paulo vai falar: por que devemos viver em unidade? É porque essa salvação deve me estimular a viver bem com os irmãos. Ele vai dizer no versículo 2, vamos só voltar um pouco no final do versículo 1. Andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, quando Paulo diz: vivam de modo digno, porque vocês foram chamados, vocês foram vocacionados, Deus tirou vocês das trevas para a luz. Vivam com toda humildade e mansidão. A palavra humildade é modéstia, refere-se à qualidade de estimar a si mesmo como pequeno, mas ao mesmo tempo reconhecendo o poder
e a habilidade de Deus. John MacArthur vai dizer que foi uma palavra que não era comum no grego e foi cunhada justamente dentro dessa perspectiva cristã. Então, significa reconhecer como pequeno, mas ao mesmo tempo reconhecer o poder de Deus. Então, sejam completamente humildes e também com mansidão ou dóceis. A ideia é gentileza, cortesia, consideração. Chave linguística de Rineker e Rogers vai dizer, significa atitude gentil e humilde que se expressa em uma atitude submissa perante as ofensas e injúrias, livre de malícia e desejo de vingança. É difícil, irmãos. Não é fácil. Por quê? Porque somos pecadores redimidos, mas ainda estamos no processo de aperfeiçoamento dos santos. É normal as dificuldades, as lutas. Eu me recordo que recentemente lá na igreja, agora o pastor Paulo, ele retomou um antigo costume do junta-panela, tentando fazer algo semelhante, um costume que a igreja primitiva tinha. A igreja primitiva tinha o costume de, na ceia do Senhor, ter uma refeição em comum, era chamada festa ágape, né? Era a festa da fraternidade. Então a gente está fazendo assim, depois da ceia, cada um traz, né, o seu almoço e depois a gente compartilha, né? E é interessante que depois da ceia, celebramos a ceia, depois fomos, dividimos, cada um se alimentou. Aí chegou um momento que um irmão, de uma forma muito alterada, veio falar comigo, porque o meu carro estava impedindo ele de sair do estacionamento. E foi uma coisa muito desagradável. Muito desagradável, né? E também eu esquentei, ele também. Aí, depois, né, que os ânimos se acalmam, eu fui conversar com ele. Depois a gente se abraçou. Meu irmão, me perdoe. Ele pediu perdão. Mas, irmãos, é isso. Isso que é humildade, mansidão, longanimidade, que significa paciência. Significa que não significa que nunca erraremos, mas significa agir com humildade, reconhecer quando erra, pedir perdão. Isso faz parte, irmãos, do processo. Não tem ninguém aqui que seja perfeito. Nós só deixaremos de pecar quando Jesus voltar. Se estivermos vivos, seremos transformados. Se estivermos mortos, né, ele vai nos ressuscitar e teremos um corpo, que Paulo vai dizer, um corpo espiritual, que na ideia ali é um corpo continuamente influenciado pelo Espírito. Nunca mais pecaremos. Mas ainda estamos no processo, e Paulo vai dizer, vivam com toda a humildade, com toda a mansidão, com longanimidade, tendo uma grande paciência. Essa é a ideia de longanimidade, longo ânimo. Sejam pacientes uns com os outros. E ele usa outra palavra, suportando-vos uns aos outros em amor. A ideia indica paciência com alguém até que termine a provocação, servir de suporte, porque todos nós fomos chamados, nós recebemos essa mesma vocação, estamos caminhando rumo à glória, nós já pertencemos ao reino de Deus, mas ao mesmo tempo estamos aguardando essa consumação quando o Senhor voltar. Então ele diz, andem sabendo à luz dessa vocação. Andem com humildade, com paciência. Eu não sei se os irmãos têm costume de fazer retiros espirituais, né? Irmãos, se nos retiros espirituais, em geral, duram 3, 4 dias, a gente já tem algumas diferenças. Imagine um retiro de 1 mês. Toda a igreja convivendo junto. E aí, irmãos? Seria tudo de maneira pacífica? Nós já temos as nossas diferenças. Mas Paulo diz, devemos conviver como uma família.
Todos nós somos chamados a sermos tolerantes, dóceis, a nos perdoar, a suportar manias dos irmãos, algumas coisas que realmente não gostamos, mas estamos no mesmo caminho, juntos. A unidade não significa o que eu falei anteriormente, uniformidade. Ninguém aqui é igual. Eu penso que seria também muito complicada essa convivência, todo mundo igual. Acho que a beleza está em pecadores, pessoas diferentes, pessoas com manias, mas somos um corpo, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Estamos juntos, estamos caminhando. Eu sou da denominação cristã evangélica, estou aqui numa igreja presbiteriana. Temos pequenas diferenças, mas estamos juntos, caminhando. Podemos ser bênção uns para com os outros. Não é uniformidade nas questões essenciais, estamos juntos. Tem questões não essenciais em que há um pequeno desentendimento, coisas pequenas que não afetam a salvação. Estamos nesse caminho rumo a Jerusalém Celestial. E Paulo diz, aprendam a conviver com humildade, com mansidão. Suportem uns aos outros. Então, por que Deus deseja que nos esforcemos para viver em unidade? Então, a primeira verdade que eu encontro nesse texto é porque nós obtivemos a mesma grande salvação. Todos nós fomos chamados pela misericórdia e graça do Senhor. A segunda verdade é porque essa salvação me estimula a viver bem com os irmãos. Ela deve me estimular. E terceira verdade, versículos 3 a 6, porque essa salvação me leva a me esforçar em prol da unidade. Versículo 3. Então, sabendo à luz da vocação com que fomos chamados, à luz do que Deus nos fala por intermédio de Paulo, que devemos conviver com toda a humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele vai dizer, versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, ele quer dizer, façam todo o esforço, sejam diligentes, empreendam todas as suas forças. É um esforço, é uma luta, mas toda a igreja é chamada a lutar, a caminhar, a andar com paciência, com amor, com mansidão. Por quê? E se esforcem, sejam diligentes, esforçando-vos diligentemente, sejam cuidadosos por preservar a unidade do Espírito. Essa unidade do Espírito, Paulo quer dizer que é a unidade promovida pelo Espírito Santo. Quando cremos, quando nós fomos salvos, nós recebemos o Espírito Santo e Ele mora em nós. Esse Espírito é aquele que mora dentro dos crentes. E por isso aqueles que possuem o Espírito Santo devem viver em unidade. Algo que Paulo vai falar com outras palavras em Gálatas, no capítulo 5, falando do fruto do Espírito. Fruto, ou seja, qual o resultado daquele que tem o Espírito Santo? Ele faz uma contraposição às obras da carne. Não são frutos. É fruto no grego, a tradução está correta. Fruto do Espírito. Ou seja, quando o Espírito Santo atua na vida daquele a quem ele salvou, há evidências. Paulo vai dizer num outro contexto, amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, e tudo isso promovido pelo Espírito Santo. Pessoas que têm o Espírito Santo, pessoas que foram transformadas por Deus. E ele diz: se esforcem diligentemente para preservar essa unidade. Porque vocês foram salvos, o Espírito Santo aplicou essa salvação, nós estamos caminhando juntos. Então se esforcem. E a expressão aqui, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vínculo aqui significa aquilo que mantém as coisas juntas. O que nos mantém juntos é a paz que Deus nos deu quando fomos alcançados pela sua graça. Paz, na teologia paulina, significa estávamos afastados de Deus e Ele restaurou o nosso relacionamento com Ele. E é por isso que agora estamos em paz com Ele. Então Ele diz: vocês foram chamados, vocês são chamados a viver em unidade, vocês são chamados a serem mansos, longânimos, a se suportarem uns aos outros. Então deve ser natural que vocês se esforcem para preservar a unidade do Espírito, nesse vínculo, mantendo as coisas juntas. Se eu reconheço que o meu irmão, apesar das suas limitações, ele possui o Espírito Santo de Deus, nós estamos caminhando juntos. Temos de nos esforçar o máximo possível para vivermos em paz, mantendo esse vínculo, as coisas juntas. Se eu recebo uma resposta atravessada quando meu irmão está estressado, eu sou chamado a ter paciência. E se eu erro e respondo, tenho que ir lá resolver, pedir perdão. Mantendo o vínculo da paz, mantendo essa unidade. Esse é o esforço à luz da obra que Ele realizou nas nossas vidas, irmãos. Mediante a bondade de Deus para conosco, isso faz parte do eterno propósito de Deus. Ele vai também destacar, versículo 4. Sabe por que devemos fazer isso? Lutar por preservar essa unidade? É porque há somente quantos corpos? Um corpo. Um corpo. Ou seja, os crentes que foram salvos em Cristo Jesus, eles fazem parte desse corpo. Ou seja, existe apenas um corpo que corresponde ao corpo de Cristo. E nós somos membros desse corpo, que são aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Paulo faz essa analogia também em 1 Coríntios. Nós somos um corpo. Nós somos pessoas diferentes, mas nós fomos alcançados por essa graça. Fazemos parte de um corpo. E ele prossegue dizendo: e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Um só espírito. Foi esse Espírito de Deus e está conosco, que aplica a salvação e que nos mantém juntos. Um só corpo, um só Espírito que habita em nós. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, 13, que é por intermédio desse Espírito nós fomos batizados no Espírito e Ele nos faz ingressar no corpo de Cristo. Ou seja, nós fomos identificados com o Espírito Santo, temos uma nova natureza e por isso nós pertencemos a este corpo, todo aquele transformado por Deus. Ele pertence a este corpo pela obra do Espírito Santo. Há um só Espírito.
E ele vai dizer, como também fostes chamados, mesma palavra do versículo 1, fostes chamados eficazmente, vocês saíram das trevas e Deus transportou vocês para a luz, vocês foram chamados numa só esperança. Nós temos uma esperança que está em Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nós encontramos na sua palavra. Qualquer outra esperança fora de Jesus, fora da sua palavra, não é verdadeira esperança. Nós temos uma esperança, nós tivemos os nossos pecados perdoados completamente, e nós temos uma esperança de que a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Nós teremos corpos transformados e viveremos para sempre diante do nosso Senhor. Algo totalmente diferente do que alguns popularmente dizem, que o céu é chato, que tem anjos tocando harpas e que deve ser uma coisa chata. Irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que foram chamados. Nós temos uma só esperança, Jesus Cristo, que nos resgatou. Nós fomos chamados eficazmente nessa esperança. Então existe um só corpo, a sua igreja que Ele comprou, que Ele resgatou, um só Espírito. Por intermédio desse Espírito Ele nos ingressou no corpo de Cristo. Nós fomos chamados numa só esperança da vossa vocação. Mais detalhes Ele vai dar nos versículos 5 e 6. Há um só Senhor, apenas Jesus é o nosso único Deus, é o nosso Salvador. Eu me lembro de uma vez, eu peguei um táxi para ir ao seminário. Eu estava começando a lecionar e estava chovendo muito e estava muito difícil. Eu não tinha condução própria na época e era muito difícil também pegar ônibus naquela situação. E eu peguei um táxi e a gente foi conversando. E conversa vai, conversa vem. Quando ele soube que eu era professor lá do Seminário Batista, né, ele disse, eu também já fui crente. Eu disse, é mesmo, você já foi crente? Já. Agora eu sou budista. Mas você sabe, né, professor, que todos os caminhos, a gente vai por um caminho ali, um caminho acolá, mas no final a gente vai chegar no mesmo caminho, vai se encontrar com a divindade. Aí eu fiz uma pergunta para ele, mas para vocês, budistas, né, quem é Jesus? Fiquei curioso, né, já que todos os caminhos levam para o mesmo, quem é Jesus para vocês? Ele disse, não, Jesus foi um grande homem, um grande espírito de luz. Jesus, ele alcançou, né, um nirvana, ele foi um espírito evoluído e ele é o nosso exemplo. Eu disse, essa é a sua visão? Eu disse, sim, um grande mestre, um grande professor, um grande guru. Eu disse, pois é, a questão é que, de acordo com a Bíblia, Jesus, ele é Deus. E é o Deus que veio a este mundo como homem, morreu pelos nossos pecados. E qualquer um que crê em Jesus, somente nele, será salvo. Aí ele disse, não, aí eu não concordo, Jesus ser Deus. Eu disse, e aí? São então caminhos muito antagônicos, né? Aí eu disse para ele, sabe qual é a diferença? Se você estiver certo, eu procurei ser um bom cristão, eu vou ter oportunidade de reencarnar e de me aprimorar até tentar alcançar um estágio superior que o Siddhartha Gautama, o Buda, alcançou. Agora, eu entendo que as Escrituras estão corretas. E somente a salvação há por Jesus. E se você não tiver essa salvação, você está condenado. Quase fui expulso do táxi. Mas chegamos na porta do seminário, claro, de maneira respeitosa.
Mas eu falei o evangelho, são caminhos antagônicos. Há um só Senhor. Ah, mas isso é muito intolerante, o que as pessoas dizem, né? Irmãos, mas é o que está nas Escrituras. Se a pessoa não concordar, tudo bem, siga o seu caminho, mas eu acredito nas Escrituras, eu acredito nesse Senhor. O único que pode salvar, o único que tira o pecador do lamaçal do pecado, o único que restaura o mais vil pecador, ele me salvou um dia. Lembro-me, eu tinha 12 anos de idade, em 1993, num culto doméstico, né, e a minha mãe chegou assim e disse para mim e para o meu irmão: olha, o teu avô, ele é pastor. Ele é pastor, é um servo de Deus, mas ele vai se ver com Deus, é ele Deus. Eu e o seu pai, a gente já recebeu a Cristo. Mas você não vai na nossa cola, não. Você não vai pegar na nossa perna e ser salvo, não. Você vai ter que se ver com Deus. Você vai ter que se arrepender dos seus pecados. Eu disse: é, mamãe? Não é que ser crente, crentinho é. Não. E ela foi falar do evangelho. E eu entreguei o meu coração. Deus abriu. Depois eu descobri que foi Deus que abriu os meus olhos e me fez entender. E Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, me resgatou. Há um só Senhor, uma só fé. A palavra fé aqui é utilizada no sentido, é um único conteúdo doutrinário válido para a nossa salvação. A palavra fé pode ser utilizada também como aquela confiança em que Deus habilita o pecador a exercer, né, em Deus. Mas a palavra fé aqui há uma só fé, ou seja, há uma só verdade. Há uma só verdade. Somente a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Qualquer outro livro religioso, por mais respeitável que seja, não tem um único poder que a palavra de Deus possui. Nós só temos uma verdade que está expressa na palavra de Deus. Ele vai dizer também: há um só batismo. Parece que se refere ao batismo nas águas que simbolizam a obra que Jesus realizou na vida do crente. Eu entendo que o batismo no Espírito Santo está implícito no versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito pela qual foste chamados. Nas Escrituras, batismo com o Espírito Santo não é uma experiência diferente da conversão. Não. Quando o pecador é regenerado, o Espírito Santo transforma a vida dele, ali ele é batizado. É tudo o que acontece na vida do pecador, da sua vida cristã, no seu início, quando ele ingressa no corpo de Cristo. Então todo crente genuíno já é batizado no Espírito Santo. Ele já tem o Espírito Santo. Batismo tem vários sentidos. No grego, batismo ali dá a ideia de identificação. Ele mudou a nossa vida. Nós tivemos a natureza transformada pelo Espírito Santo. E por isso, pela graça do Senhor, nós pertencemos a esse corpo. Mas aqui há um só batismo que simboliza a obra que Jesus realizou na vida do crente. E ele vai finalizar no versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Há um único Deus verdadeiro. Outros deuses são falsos. Só existe um. Não acreditamos numa monolatria ou no enoteísmo. Enoteísmo acredita na existência de vários deuses, sendo que se escolhe um Deus como principal. Esse é o maior dos deuses. Essa não é a visão cristã. Nenhuma monolatria, né, que é algo semelhante a enoteísmo. Existem vários deuses, mas nós adoramos só esse. Essa não é a visão das Escrituras.
A visão das Escrituras é só há um único Deus. O resto é criação humana. Paulo vai falar isso, 1 Coríntios capítulo 10. Há um só, um único Deus verdadeiro. Esse Deus é o nosso Pai amoroso que está no controle de tudo, age em todos. Ele age também na sua igreja, que faz parte desse eterno propósito dele antes da fundação do mundo. Que está em todos, tudo para a glória dele. Ele é o Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, sejam dadas a ele eternamente. Amém. Paulo disse na sua oração em Romanos capítulo 11. Irmãos, se todos os crentes em Cristo Jesus possuem um único Senhor, uma única palavra verdadeira, um batismo, um único Deus, deve ser natural da nossa parte, apesar das nossas limitações, nos esforçarmos para agradarmos a Deus e promovermos a união entre nós. Então, irmãos, recapitulando as verdades que nós aprendemos nesta noite, porque Deus deseja que nos esforcemos para viver em unidade. Primeiro, porque os crentes, porque nós obtivemos a mesma grande salvação. Todos nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa. Não havia nada de bom em nós, mas Ele teve misericórdia de nós. Segunda verdade, porque essa salvação deve nos estimular a viver bem com os irmãos. Porque Ele me chamou, então deve ser natural esse esforço, essa luta para promover essa unidade no vínculo da paz. E também a última verdade é porque essa salvação deve nos levar a nos esforçarmos em prol da unidade. Irmãos, essa é a palavra do Senhor. Qual tem sido a sua atitude? Você teve algum desentendimento com algum irmão, alguém? Procure resolver. Deus salvou você, Deus salvou ele. Resolva as suas diferenças. Porque esse é o propósito de Deus. É o perdão. Não somos perfeitos, irmãos. Pessoas erram conosco e muitas vezes muitos nos toleram, às vezes nós não percebemos. Pessoas têm paciência com as nossas debilidades também, irmãos. Então resolva essas diferenças, lute. Se você tem dificuldade, procure algum irmão, presbítero, pastor, para que possa ajudá-lo nessa mediação. Mas resolva, todos nós fomos alcançados por essa graça. E esse é o propósito de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Faça a sua oração, você e Deus. Se você não está promovendo essa unidade, peça perdão e saia daqui com disposição de acertar as contas com algum irmão, com alguém. Oremos. Senhor, nós expusemos a Tua palavra, e não sou eu, não é o homem, nós somos apenas instrumentos, mas é a Tua palavra que faz tudo, Senhor. A Tua palavra foi exposta, e essa igreja tem 28 anos, está comemorando, e nós louvamos a Ti, e o Teu propósito é que nós andemos em unidade, Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Teu propósito estava antes da fundação do mundo. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos conformes à imagem do Teu Filho. E isso contempla, Deus, no Teu propósito, nós andarmos em união, Senhor, em unidade, promovermos essa unidade, andarmos em humildade, mansidão, suportando uns aos outros, perdoando. Então, Senhor, se alguém está com dificuldade nessa área, Senhor, que o Senhor possa escutar o pedido de perdão e de ajuda, e que o Senhor nos ajude, Senhor, e nos livre de nós mesmos,
e nos ajude, Senhor, para que possamos fazer a tua vontade. É o que nós te rogamos humildemente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude a viver. Amém?